Lição 1. A força que se constrói no invisível. Existe um tipo de força que não faz barulho, uma força que não precisa ser exibida, que não exige aplauso, que não se alimenta de aprovação. Essa força é a resiliência. Mas não qualquer resiliência. Falo daquela que é construída no escuro, quando ninguém está vendo. Aquela que nasce nas decisões pequenas, mas inegociáveis. Aquela que você forma todos os dias quando escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem garantias. A resiliência não aparece quando tudo está indo bem. Ela surge no atrito, no desconforto, na dor ignorada que você transforma em impulso. Não é algo que se ensina com palavras, é algo que se aprende na prática. E o mais importante, é uma habilidade treinável, é como um músculo. Você o desenvolve forçando o limite, repetindo o esforço, suportando a tensão. E se fizer isso todos os dias, algo muda. Você muda. Você já percebeu que os mais fortes emocionalmente não falam sobre sua força? Eles não gritam, não se explicam, não pedem atenção, simplesmente seguem. São os que mantêm a calma no caos, os que continuam agindo quando todos hesitam, os que carregam uma convicção silenciosa que inspira, sem prometer nada. Eles não nasceram assim, eles se forçaram a se tornar assim. Se você está cansado de depender da motivação para agir, é hora de mudar o jogo. A motivação é inconstante, mas a decisão é permanente. Você não precisa sentir que está pronto. Precisa apenas começar a agir como se já fosse. Isso muda tudo, porque o corpo obedece ao que a mente comanda, e a mente acredita no que você repete com consistência. Se você chegou até aqui, há uma inquietação dentro de você que não aceita mais viver no modo raso. E é exatamente essa inquietação que precisa ser alimentada. Por isso, não espere o momento certo. O momento certo começa quando você decide parar de esperar. O progresso silencioso é sempre mais poderoso do que a espera barulhenta. Escolha agora, neste instante, ser alguém que constrói no invisível. E já que você está comprometido com sua própria evolução, aproveite este momento e inscreva-se no canal. Mentes decididas devem caminhar juntas. O que vem a seguir pode consolidar sua força interior de forma definitiva. Lição 2. O início é sempre interno. Você não se torna resiliente enfrentando o mundo. Você se torna resiliente enfrentando a si mesmo. A batalha começa com a sua mente, com seus padrões antigos, com a voz interna que insiste em dizer que está tudo bem, em parar, em adiar, em tentar depois. É contra ela que você precisa lutar. Napoleon Hill sempre dizia que a mente é uma usina de poder, mas essa usina só se ativa quando você a alimenta com direção. Se você entrega sua energia à dúvida, ela devolve incerteza. Se entrega à ação decidida, ela devolve resultados. É simples, mas não é fácil, porque agir exige coragem, e coragem verdadeira é silenciosa. Pare para pensar. Qual foi a última vez que você fez algo difícil e não contou para ninguém? Qual foi a última vez que você venceu uma batalha interna sem precisar de plateia? Esse tipo de atitude forma caráter, e caráter é a base da resiliência. Porque quando você sabe quem é, não precisa provar nada. Você apenas faz. A evolução começa quando você para de procurar validação, quando a sua disciplina se torna maior do que a sua necessidade de aprovação, quando o ato de cumprir sua própria palavra se torna mais importante do que ser elogiado por isso. Esse é o primeiro estágio da força inquebrantável, fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja. Pessoas resilientes não são feitas de motivação, são feitas de decisão. Elas acordam e fazem. Estão cansadas e fazem. Têm medo, dúvida, ansiedade e ainda assim fazem, porque entenderam algo que muitos ignoram. A vida não vai facilitar o caminho, mas vai respeitar quem caminha com firmeza.
Resiliência não se treina em momentos fáceis. Ela se forma quando você é desafiado e escolhe continuar. E essa escolha, quando repetida diariamente, molda uma nova identidade. Você começa a agir diferente, pensar diferente, sentir diferente. Você começa a se tornar a pessoa que diz: eu não desisto, eu não recuo, eu faço o que precisa ser feito. Lição 3. O poder da ação sem testemunhas. O verdadeiro poder está naquilo que você faz quando ninguém está assistindo. Não há holofotes, não há prêmios, não há palmas. Há apenas você e o compromisso que assumiu com a sua própria grandeza. E nesse silêncio nasce o que há de mais valioso: a integridade, a consistência, a presença, a ação sem plateia é o teste final de qualquer intenção. Você quer crescer? Então prove para si mesmo. Acorde antes do mundo. Cumpra a promessa que fez ontem. Faça o que disse que faria, mesmo cansado, mesmo sem reconhecimento. Porque cada vez que você honra a própria palavra, você cria raízes. E essas raízes, invisíveis aos olhos do mundo, sustentam a grandeza que virá. Henry Ford costumava dizer que a maioria das pessoas desiste bem quando estão prestes a alcançar o sucesso. E por quê? Porque faltou a resiliência de continuar sem garantias. Faltou a força de insistir no invisível. Faltou o hábito de agir mesmo quando nada muda do lado de fora. É aí que você se diferencia, quando escolhe o caminho longo, quando escolhe o trabalho sem aplauso, quando faz porque é o certo e não porque alguém vai notar. Esse tipo de força é raro, mas também é irresistível. O mundo, cedo ou tarde, se curva diante de quem persiste. E mais, agir em silêncio ensina algo que os atalhos jamais ensinam: confiança. Não aquela confiança frágil, que depende do que os outros pensam, mas uma confiança sólida, construída tijolo por tijolo na repetição. Você se olha no espelho e sabe: eu cumpro o que prometo. Essa verdade vale mais que qualquer validação externa. Lição 4. Força. Não é ausência de dor, é persistência. Apesar dela, existe uma ilusão comum entre os que estão começando a se comprometer com o próprio crescimento, a de que um dia vai parar de doer, de que com o tempo o cansaço some, de que a dúvida desaparece, de que tudo fica mais fácil. Mas a verdade é dura e libertadora. Nunca fica mais fácil. Você é quem se torna mais forte. A dor não é um obstáculo, é parte do processo. Você não elimina o desconforto, você se eleva acima dele. Resiliência diária é exatamente isso, a habilidade de continuar mesmo quando tudo em você quer parar. E quanto mais você avança, mais aprende que a dor é uma professora. Ela mostra seus pontos frágeis, ela revela o que precisa ser fortalecido. Ela exige presença. Napoleon Hill dizia que a força cresce em proporção ao peso que você carrega com disciplina. E esse peso é a vida. São as responsabilidades que você assume mesmo quando não tem certeza. São as decisões difíceis que você toma mesmo sem ter todas as respostas. São os compromissos que você honra mesmo quando está exausto. A vida não vai poupar você das dores, mas vai moldar você com elas, se você permitir. Cada manhã em que você levanta e continua, mesmo ferido, mesmo desmotivado, você planta uma semente. E essa semente, regada com esforço diário, cresce. Cresce em forma de clareza, cresce em forma de confiança, cresce em forma de destino. Lição 5. O que você tolera define você. Resiliência não é só seguir em frente, é também escolher o que você não vai mais aceitar. É olhar para os padrões que se repetem, para os ciclos que drenam sua energia e dizer: isso não faz mais parte de mim. Crescimento exige ruptura, e toda ruptura dói. Você não desenvolve uma mente forte sem antes deixar para trás a versão fraca que você tolerava. Você precisa quebrar acordos silenciosos com a procrastinação, com a vitimização, com a preguiça. Precisa romper com as narrativas que justificam sua estagnação.
E isso é trabalho de todos os dias. Você não elimina de vez. Você diz não novamente a cada manhã, a cada tentação, a cada atalho. Sua resiliência é medida, muitas vezes, não pelo que você aguenta, mas pelo que você rejeita, pelos comportamentos que você não repete, pelas desculpas que você não aceita mais ouvir da sua própria mente. E sim, vai ser desconfortável. O crescimento sempre é, porque ele exige abandonar a versão de você que se acostumou com o fácil, com o seguro, com o conhecido. Mas o extraordinário só acontece depois do desconforto. Ele só surge depois da repetição, da resistência, da renúncia ao que não serve mais. Lição 6. Silêncio é força, não fraqueza. Existe uma sabedoria antiga que diz: a árvore que dá fruto inclina. E o que ela ensina é simples. Os mais fortes não precisam gritar, não precisam provar, não precisam se explicar. Eles vivem em silêncio, mas suas atitudes ecoam. Sua presença diz mais do que suas palavras poderiam dizer. No mundo atual, há uma obsessão por visibilidade. As pessoas querem mostrar progresso, justificar pausas, anunciar cada passo, mas a verdadeira força não precisa disso, porque ela não se constrói para os outros verem, ela se constrói para sustentar quem você está se tornando. Evoluir em silêncio é a mais alta forma de foco. Quando você não precisa ser visto para seguir, você mostra que sua motivação é real. Quando você trabalha sem aplausos, você prova que sua disciplina não depende de estímulo externo. Quando você cresce sem barulho, você desenvolve algo raro: consistência. Napoleon Hill sempre alertava sobre o poder da concentração, e não existe maior distração do que a necessidade de ser notado. Quando você se liberta disso, sua energia volta para o centro. Você para de se comparar, para de se justificar e começa a agir como quem já é. O silêncio é seu campo de força, é onde você se encontra, é onde você se realinha, é onde você escuta o que importa. E quando aprende a amar esse silêncio, você nunca mais precisa de motivação. Você se torna a própria fonte de movimento. Lição 7. A repetição não te torna fraco, te torna imparável. A maioria das pessoas desiste não porque é fraca, mas porque se entediou com a repetição, porque achou monótono fazer todos os dias a mesma coisa, porque se iludiu acreditando que a constância é inferior à intensidade. Mas os que realmente vencem, os que constroem algo sólido e duradouro, sabem: a repetição é a base de tudo. Você não se torna forte por fazer algo uma vez com perfeição. Você se torna forte por repetir com intenção, mesmo quando a mente pede novidade. Mesmo quando o corpo pede descanso, mesmo quando o mundo diz que você pode dar um tempo, porque a repetição praticada com consciência molda uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que é. Repetir é entalhar na sua mente e no seu corpo o comportamento que deseja sustentar nos dias difíceis. É fazer da ação correta um reflexo natural. É construir pouco a pouco uma fortaleza interior que não depende mais de vontade, mas de padrão. E quando o certo vira seu padrão, o extraordinário se torna inevitável. Lembre-se do que Napoleon Hill escreveu em suas obras: tudo aquilo que você repete com intensidade emocional torna-se crença, e toda crença repetida se transforma em destino. A repetição é o elo entre a sua decisão e a sua realização. Lição 8. A rotina é a estrutura da liberdade. Você quer liberdade? Então crie estrutura. Quer paz? Então cultive disciplina. Quer ser inabalável? Então se comprometa com rotinas que sustentem sua força, mesmo nos dias ruins. A maioria acredita que liberdade é fazer o que quiser. Mas a verdadeira liberdade é ter a força interior para fazer o que precisa ser feito, sem depender do humor, do clima ou da motivação do momento. Sua rotina diária não é prisão.
É alicerce, é através dela que você ordena o caos interno, que você reprograma sua mente para trabalhar a seu favor, que você organiza o invisível para que o visível comece a responder com clareza. A rotina é sua blindagem mental, sua armadura contra distrações, sua defesa contra o desânimo. E ela não precisa ser complexa. Pelo contrário, quanto mais simples, mais poderosa. Um horário fixo para acordar, um tempo definido para reflexão, um bloco reservado para ação profunda. Pequenos compromissos, repetidos sem falha, transformam sua identidade. A estrutura diária não é um castigo. É uma decisão de se levar a sério. É o compromisso de não depender da sorte para evoluir. É declarar a si mesmo que você está no controle da sua narrativa. Lição 9. A força está no agora. Você não constrói resiliência amanhã, nem depois, nem quando a vida estiver mais calma. Você constrói agora, nesse exato instante. Quando escolhe permanecer firme apesar do medo. Quando faz o que precisa mesmo sem estar com vontade. Quando opta por agir mesmo sentindo que não vai dar conta. O agora é o único lugar onde sua força pode ser forjada. Não existe força no passado, apenas memória. Não existe força no futuro, apenas projeção. Toda transformação verdadeira acontece no presente. E ela começa com uma simples pergunta. O que eu posso fazer hoje com o que tenho exatamente onde estou? Essa pergunta tira você da paralisia. Ela devolve o controle. E mais do que isso, ela interrompe o ciclo da espera. Esperar pelo momento ideal é o caminho mais seguro para o arrependimento. A vida não premia os que esperam perfeição. Ela favorece os que agem, mesmo diante da incerteza. Napoleon Hill defendia que toda pessoa bem-sucedida age com urgência. Não com pressa, mas com urgência. A consciência de que o tempo não volta faz com que cada momento seja tratado como valioso demais para ser desperdiçado. Essa urgência não é ansiedade, é respeito. Respeito por si mesmo, por sua missão, por tudo que você pode se tornar. Lição 10. Seu ambiente também é sua escolha. Você já reparou como certos ambientes drenam sua energia? Como algumas pessoas parecem sabotar sua disciplina com um simples comentário? Como lugares desorganizados alimentam sua distração? A resiliência também se constrói ao redor. E o ambiente que você tolera é um reflexo da identidade que está sustentando. Se você quer crescer em silêncio, precisa proteger o território onde esse crescimento acontece. Isso significa limpar o espaço físico, sim, mas também o mental, o digital, o social. Significa revisar as conversas que alimenta, os conteúdos que consome, as vozes que escolhe escutar. Napoleon Hill já afirmava que somos moldados pelas influências com as quais nos cercamos. Seu ambiente precisa lembrar você de quem está se tornando, não do que está tentando abandonar. Precisa te puxar para cima, não te ancorar ao que era confortável. Crie um espaço que convoque sua força, que inspire sua constância, que reforce sua nova identidade. E se o ambiente externo não colaborar, crie um interno ainda mais forte, com disciplina, com visualização, com decisões firmes. Porque quem tem clareza por dentro, se adapta e vence em qualquer lugar. Lição 11. Quando você muda, tudo muda. Muitos acreditam que precisam mudar o mundo ao redor para então se transformarem. Mas a ordem verdadeira é outra. Primeiro você muda, depois o mundo responde. Essa é uma das leis mais poderosas da realidade. Não porque há mágica, mas porque há coerência. Quando sua vibração interna muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, sua vida inevitavelmente muda. A resiliência diária exige esse tipo de compromisso com a transformação interior. Um compromisso que começa pequeno, mas se torna inegociável. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa decidir que daqui em diante nenhuma desculpa será maior do que o seu propósito.
Essa mudança acontece quando você para de querer convencer os outros de quem é e começa a provar para si mesmo quem está se tornando. Você começa a se comportar como a versão mais disciplinada e firme de si, mesmo que ainda não se sinta assim. E repetindo esse comportamento todos os dias, essa nova versão deixa de ser aspiracional e se torna real. Lição 12. O maior inimigo da resiliência é o auto-engano. Você não falha porque erra, falha porque mente para si mesmo. Porque finge que segunda-feira eu começo, só hoje eu descanso, amanhã eu compenso, mas a resiliência não floresce em solo instável. Ela só cresce onde há verdade, onde há decisões firmes, sem justificativas vazias. O auto-engano é sedutor. Ele alivia a culpa, adia a dor, adorna o fracasso com palavras bonitas. Mas toda vez que você escolhe o conforto da mentira, abre mão da força que só a verdade oferece. E a verdade é essa. Você sabe o que precisa fazer. Sabe a tempo. Só precisa parar de negociar com a parte de si que ainda deseja permanecer pequeno. Napoleon Hill sempre destacou que o fracasso raramente vem de falta de capacidade. Vem da falta de coragem para ser brutalmente honesto consigo mesmo. Quando você elimina o auto-engano, tudo clareia. Suas metas ganham força, seu tempo se torna valioso, suas decisões se tornam limpas, a resiliência floresce no terreno da verdade. Lição 13. Sua nova identidade não precisa de testemunhas. Por fim, entenda uma coisa essencial. Você não precisa que ninguém reconheça sua nova versão para validá-la. Você não precisa que os outros vejam, nem que entendam, nem que apoiem. A nova identidade que você está construindo pertence a você, e é no silêncio que ela se fortalece. Ser resiliente todos os dias é, antes de tudo, um ato de integridade. É a escolha de seguir firme mesmo quando ninguém aplaude. De se tornar alguém confiável aos próprios olhos. De se levantar sempre, não para impressionar, mas porque você não aceita mais ficar no chão. Com o tempo, o mundo vai notar, mas isso não será mais o motivo, porque agora você não age por necessidade de aprovação, e sim por fidelidade ao propósito. Não está mais tentando provar que pode, está simplesmente sendo. A resiliência, nesse ponto, já faz parte do seu ser. É aqui que tudo muda, quando sua disciplina deixa de ser esforço e passa a ser natureza. Quando o silêncio não dói, mas conforta. Quando o desconforto não paralisa, mas fortalece. Quando a prática diária não é obrigação, mas expressão da sua identidade. E se esse conteúdo tocou alguma parte de você que estava adormecida, aproveite esse momento. Não só para refletir, mas para se comprometer com a prática. E se quiser continuar cercando sua mente com mensagens que fortalecem, inscreva-se no canal. A constância de ideias certas alimenta a sua própria firmeza, e essa jornada de resiliência exige alimento constante. O silêncio que precede a grandeza. Você não precisa de mais um vídeo motivacional. Precisa de um voto interno, intransferível, silencioso. A decisão de que a sua evolução é inegociável, de que a sua disciplina não será mais um ciclo quebrado, de que a sua força será construída em silêncio todos os dias, sem testemunhas, sem aplausos, sem permissão. O mundo não precisa entender, precisa sentir, e ele vai sentir, mais cedo ou mais tarde, a vibração firme de alguém que se recusou a recuar, de alguém que escolheu crescer, mesmo quando era mais fácil parar, de alguém que no meio do caos se manteve estável, e esse alguém é você. A partir de hoje, mantenha o passo, mantenha o foco. Honre cada decisão como quem está moldando o próprio futuro, porque está. A grandeza é forjada na repetição dos pequenos atos, e quando você domina o pequeno, o impossível se curva diante da sua presença. Não se trata de fazer muito, trata-se de fazer o certo todos os dias, e se você fizer isso sem falhar, sem barganhar, sem hesitar, não haverá limite para o que pode conquistar.
Esteja em silêncio e continue, porque o mundo ouve mais alto aquilo que é construído no mais profundo silêncio.